Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos ver como usar a função subtotal em conjunto com os filtros do Excel. Esta função ela é especialmente útil porque ela é dinâmica e ela acompanha as variações que você faz numa tabela ao filtrá-la. Diferente da função soma, que nós colocamos aqui, veja como construímos a função soma. É a soma da G7 a G30, que é essa área aqui, G7 a G30. E você vai perceber que mesmo quando eu uso filtros, por exemplo, eu vou pegar aqui somente os jogos de número 2, são dois jogos. A função ela permanece buscando toda a área, ignorando que eu fiz um filtro e não muda o resultado. Vamos ver como se comporta a função subtotal utilizando filtros. Vamos lá. Primeiro vamos aprender quais são as variáveis da função subtotal, né? Comece a escrever o nome da função subtotal. Quando você coloca até a letra T, ele sugere aqui a função. Você não precisaria escrever todo o nome completamente. Clica duas vezes aqui na área azul clara. Ele vai abrir uma opção, uma lista de opções para você executar com a função subtotal. Observe, o código 9 representa a soma, então eu vou dar um clique duas vezes nesse código, ele vai trazer o código para a função, aí eu coloco ponto e vírgula, e a partir daqui eu tenho que colocar a referência, ou seja, a área onde se encontra os dados que eu quero somar. No caso, essa área aqui, eu fecho o parênteses, e assim eu concluí a minha função subtotal. Muito bem. Como nós utilizamos a função aleatório, e esta função ela está sempre sendo recalculada a cada vez que você abre a sua planilha Excel, então eu sugiro que antes de fazer o exercício, para notar a diferença que ocorre entre as funções soma e subtotal, eu sugiro que você coloque o seu Excel no cálculo manual. Lembra como faz? Vai no botão do Office, opções do Excel, fórmulas, e aqui tem as opções. Eu deixei o meu no manual para poder manter e só vai recalcular quando eu quiser, tá certo? Então ele vai ficar sempre com os resultados fixos aqui, sem recalcular os resultados de cada coluna aqui dos gols da casa e os gols fora de casa, tá? Bom, perceba que o resultado da função subtotal é o mesmo. Eu vou copiar essa função ao lado. Como eu estou no cálculo manual, então eu vou dar a tecla F2, Enter, com o cursor sobre a célula, para ver o resultado quando eu quiser recalcular, tá certo? Ao invés de usar o F9, porque eu estou operando com software de gravação e a tecla F9 está sendo ocupada por este software, tá? Mas no Excel, se você estiver livre aí, quando tiver com cálculo manual, você basta clicar F9 ou clicar nesse campinho aqui, ó, onde está calcula, e ele refaz o cálculo, tá? Eu não vou ficar clicando porque a função aleatório ela vai refazer os resultados toda vez que eu clicar aqui. Então eu quero fixar com esses dados para não mudar. Por isso que eu vou usar o F2 Enter toda vez que eu quiser recalcular, ok? Sobre a célula. Bom, perceba que o resultado é o mesmo. Subtotal também trabalhou com a mesma área, que é a função soma. E agora você vai ver a diferença entre elas duas quando eu calcular aqui, ou melhor, quando eu mudar o filtro, como eu fiz anteriormente. Então vamos imaginar aqui que eu só quero ver os jogos de número 2. Os jogos de número 2 é o segundo jogo da chave A e o segundo jogo da chave B, que são representados por esses placares aqui. Bom, se estivesse no cálculo automático, o resultado já teria mudado automaticamente aqui embaixo. Como eu não mexi, eu vou dar um F2 em todas as funções, com o cursor sobre ela, F2. A hora que aparecer a função ali, você dá Enter. F2, Enter. Vai aqui também F2, Enter, F2, Enter. Perfeito. Observe que agora que eu calculei, a função subtotal mudou seu resultado e a função soma permanece como eu já tinha demonstrado anteriormente, inalterado, com o resultado inalterado. Esta
obedecer o filtro que eu fiz, puxando uma soma baseando-se apenas nos itens filtrados, ou seja, 4 mais 2, 6, como mostra lá no rodapé da lista. Da mesma forma do lado de cá, 0 mais 2, 2, está lá no rodapé do Excel mostrando. Muito bom. Vamos fazer com uma lista um pouco maior agora. Não só do jogo 2, vamos deixar todos os jogos, porém quero ver somente os jogos da chave B. Veja só, eu vou dar F2 Enter em tudo de novo. F2 Enter, F2 Enter. Observe que eu tenho 33 gols, que é a soma de todos esses gols aqui. Quando eu esticar, olha lá, soma no rodapé, mesma coisa aqui, 26 bate com 26, percebe? Bom, vamos fazer agora a função subtotal utilizando a média. Então, igual subtotal, aí eu clico duas vezes aqui para ele abrir a lista. A primeira opção da lista é a média, então código 1, vamos dar um duplo clique nele, ele já assume lá na função. Você põe ponto e vírgula. Perdão, vou voltar essa fórmula porque eu vou tirar o filtro para eu poder esticar a área inteira, tá? Então vou fazer de novo aqui. Subtotal, média, aí agora eu vou esticar na área inteira, desde o primeiro jogo até o final. Fecha parênteses, copia para o lado, dá um F2 nas duas e vamos ver agora se tem sentido essa média que ele calculou. Estiga o cursor até o último item e olha aqui, exatamente a média dos itens que estão na tabela. Percebe? Agora nós vamos filtrar da mesma forma, vamos colocar só os jogos da chave B e vamos dar F2 em tudo. F2, 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 F2. Olha a diferença. 33 jogos, vamos ver se bate. 33 com a média de 2,75. Bateu. Estiga o cursor. 26 jogos, bateu aqui 26 gols, perdão, com uma média de gols de 2,16. Tá vendo? Bom, eu ainda poderia sofisticar e fazer também a função contar, né? Para que a gente possa fechar com chave de ouro aqui o uso da função subtotal. Então vamos lá. Vamos usar o contar. Estou dando um título aqui para ficar mais didático. Bom, agora eu vou copiar para baixo. E vou dar um F2 e vou trocar aqui o código. Vamos ver se ele aceita aqui. Não consigo. Então como eu não sei decor, então eu vou buscar lá na lista. Se eu soubesse decor, bastaria trocar o código. Então, eu quero contar número. É isso? É. Vamos ver se vai funcionar. Código 2. Mesma área. Fecha parênteses. São 24 eventos, realmente 12 mais 12. Contar sempre vai ser dos dois lados o mesmo resultado, não é isso? Vamos fazer um filtro. Se eu colocar só a metade dos jogos, ou seja, só os jogos da chave A, esse resultado tem que se alterar. E nós vamos conferir. Estou dando um F2 aqui, ok. Bom, 31 gols, vamos ver se tudo bate. 31 gols, 12 eventos ou 12 jogos, 2,583 é a média. Coloca aqui, 26, 12 jogos, 12,16. Maravilha! Gostaram da função subtotal? Toda vez que você for usar e quiser fazer um total de uma lista numa área onde você vai usar filtros, utilize a função subtotal ao invés das funções tradicionais. A função soma, por exemplo, não é uma boa opção quando você vai usar filtro, porque ela vai permanecer com o resultado original sempre inalterado, ok? Até a próxima aula, sucesso e continue acompanhando aí os nossos videoaulas, ok? Um abraço, tchau.